Hello, darlings! Bom, como vocês já devem ter visto em algum lugar, né, deste vídeo, o single Emotions completa 35 anos agora em agosto. E é dele que a gente vai falar. Mas antes de falar de Emotions, já tem seu lookinho para Mariah Carey. Lá na loja Mais Pop tem camisetas da nossa diva e tem cupom de desconto meu, que te dá 10% de desconto se você usar meu sobrenome Mancini, assim, tudo em caixa alta. Então, sem mais enrolação, vem que tem história pop. Bom, Emotions foi lançada no dia 13 de agosto de 1991, apenas alguns meses depois do último single do álbum de estreia de Mariah, que foi a faixa I Don't Wanna Cry, lançada em março daquele mesmo ano. Na verdade, o debut da Mariah teve mais um single, que foi a faixa There's Got to Be a Way, mas ela foi lançada só no Reino Unido e só em alguns países da Europa. Ou seja, Dona Mariah ainda estava colhendo frutos, né, de um primeiro álbum, de um álbum de estreia, que foi tão bem sucedido assim quanto esse álbum dela. Com isso, a gravadora acelerou o processo para um segundo álbum, né? Então tudo se moveu muito rapidamente. Mas por que eles fizeram isso, você me pergunta? Bom, ela teve um álbum de estreia com 4 singles em número um, e ali em março de 91 o álbum de estreia, ele pega o primeiro lugar na Billboard 200, né, entre os álbuns mais vendidos do país, e fica ali por 11 semanas consecutivas. Mais ou menos ali 2 meses e meio do primeiro álbum de Mariah estacionado, né, na primeira posição da Billboard 200. E para manter esse momento aquecido, a Columbia não quis perder tempo. Já emendou a produção do segundo álbum, e isso ajudaria o primeiro e vice-versa, porque é mais ou menos assim o pensamento deles. Vai lançar um segundo álbum, que as pessoas que já compraram o primeiro têm grande expectativa de um segundo, e as pessoas que forem atraídas pelo segundo vão se sentir interessadas pelo primeiro, então um vai retroalimentar o outro. E com isso eles sabiam que precisava de uma música que fosse assim, ó, pou, entendeu? Que fosse um hit, mas fosse um hit. E é aí que entra uma duplinha na vida de Mariah, que é o Robert e o David. Juntos eles formam o C+C Music Factory, que eram ali da cena house, eurodance, coisa e tal, e haviam lançado seu primeiro álbum no ano 1990, junto com Mariah Carey. E a ideia de chamar eles inicialmente foi do Tommy Mottola, que viu potencial ali na junção entre essa dupla e a Mariah. E ele estava certo, viu? Os meninos trazem um sabor à obra de Mariah Carey. Tanto que eles estão nas músicas mais dançantes do álbum, e todas elas têm uma mesma assinatura, né? Uma mesma coesão sonora. You Are So Cold, To Be Around You, Make It Happen e ela, Emotions. E Emotions teve polêmica envolvida. Mariah, né, e a Columbia como um todo, eles foram acusados de plágio por um cara chamado Maurice White, que compôs a faixa Best of My Love da banda The Emotions. E nessa aqui, o mal vence, né? Na verdade, o Maurice. Mas assim, é extraoficial. A Columbia faz um acordo com ele, sem ser na esfera jurídica. Eles chegam a um consenso e resolvem isso fora dos tribunais. Com isso, o processo é engavetado. E olha, a linha melódica, ela é parecida mesmo. Eu vou deixar no comentário fixado aqui essa faixa original, e aí você vai lá e tira as suas conclusões. Mas nada disso impede a música de ser um sucesso, tá? Como dito, né, ela é lançada no dia 13 de agosto, mas ela entra na Hot 100 no dia 31 de agosto. Lembrando, né, gente, que naquela época as apurações e tudo mais, elas demoravam mais, não era tudo assim tão imediato quanto é hoje, porque ou era a venda do single físico, ou era a rotação na rádio, então demorava um pouquinho mais para apurar tudo isso, por isso que tem esse espaço aí de vários dias entre a música ser lançada e ela aparecer no chart. Porém, 6 semanas depois que ela entra no chart, ela já atinge o primeiro lugar e ali ela fica por 3 semanas consecutivas. Ela substitui uma música chamada Good Vibrations e depois ela sai do primeiro lugar por ser substituída por uma música chamada Romantic, single de uma cantora chamada Karen White. Emotions também pega o primeiro lugar na parada R&B, pega o primeiro lugar na parada dance e pega o terceiro lugar no adulto contemporâneo. E fora dos Estados Unidos, esse é o single de maior sucesso de Mariah Carey desde Vision of Love, naquele período, né, das primeiras eras de sua carreira.
Tanto que Emotions, naquela época, né, enquanto só existia o primeiro álbum e o segundo, ele se torna uma das músicas assinaturas de Mariah, junto com Vision of Love. E esse é o quinto single consecutivo de Mariah a pegar o primeiro lugar na Hot 100, um feito que até hoje ninguém bateu, né. Ela colocou 4 singles do álbum de estreia em primeiro lugar e depois coloca Emotions também, o que faz com que naquele período entre 1990 e 1991, Mariah ficasse por 15 semanas em número um, somando todas as músicas que pegaram o primeiro lugar, né, o tempo que elas passaram no primeiro lugar. E como nessa época ainda não existia o álbum Emotions, né, é só o single, os CDs físicos do single, eles eram lançados com alguns remixes, e dependendo aí do país, do território, do formato de single, algumas músicas do debut eram incluídas como lado B. Teve Vanishing, There's Got to Be a Way e Vision of Love como lado B do single Emotions. A música concorre no Grammy de 92 por melhor performance vocal feminina, mas perde para Something to Talk About, da Bonnie Wright. E lá, muitos anos depois, em 2018, o Drake usa Emotions como sample em uma faixa dele chamada Emotionless. E aí a Mariah aparece no chart da Hot 100 mais uma vez, com essa música, né, com esse sample, que pega ali, eu acho que é o oitavo ou sétimo lugar na Hot 100, se eu não me engano. E ali em 2020, na celebração do MC30, Mariah lança um EP digital com todos os principais remixes de Emotion, que ficaram pulverizados, assim, em maxi singles dos Estados Unidos e da Europa. E mais pertinho agora da nossa época, em 2025, Emotions entra na trilha sonora da segunda temporada de Percy Jackson, que está disponível lá no Disney Plus. E é isso, minha gente. Só para não deixar o aniversário de Emotions passar sem a gente comemorar, tô trazendo aqui. Então eu quero saber de você agora, o que que você acha dessa música? É uma música que ficou no repertório de Mariah por anos e anos e anos e anos, né? Eh, apenas em algumas turnês ela não chegou a cantar essa faixa. E você acha que ela vai cantar nos shows de Natal aqui do Brasil? O que que você acha, minha gente? Comenta aí, dá parabéns pro Emotions e te espero nos comentários.